Nome do canal aqui, Cavaleiro Canhoto, tá falando aqui no vídeo Mestre Kurumada e o Sétimo Sentido. Kurumada é um autor muito desvalorizado por boa parte do público. Isso aqui deve ir pro YouTube, então sim, eu virei uma gostosa porque eu estou deitado na cama porque eu machuquei minha coluna, eu não consigo ficar sentado, tô com muita dor, então eu virei uma VTuber pra poupar vocês de ficarem vendo o point of view da visão dela, tá ligado? Então... O Kurumada, ele é um autor que ele é conhecido no Brasil basicamente por Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas o Kurumada no Japão ele é conhecido por várias obras. Inclusive ele tem uma obra de boxe que eu não lembro o nome agora, que é muito famosa lá, que foi onde ele de fato começou a ter a fama dele como autor. E ele criou muita coisa que hoje em dia as pessoas gostam nos shonens, mas não acreditam a ele. Então vários clichês de coreografia de hoje em dia, o Kurumada que criou. Tanto é que tem um nome, Kurumada Punch. Né? Você tem também a estrutura, né, de Cavaleiro do Zodíaco. Quando você lê o mangá, é muito, muito rushado, meio comercial. Aí o Cavaleiro do Zodíaco parece não ter história, o Kurumada parece não gostar muito de Cavaleiro do Zodíaco, a impressão que muita gente tem é essa, né? Quando você junta as peças, né, você vai ver a história sobre tudo isso, você descobre qual que era o caso. O Kurumada, ele fez uma história depois do sucesso dele que foi cancelada. E aí os editores ficaram falando, não, cara, você tem que fazer uma história comercial, você tem que fazer uma história comercial, tem que agradar o público. Aí o Kurumada falou, ah é? Então tá bom, vou fazer uma história 100% comercial, vai todo mundo tomar no cu. E ele fez a parada mais comercial possível que ele podia, que era Cavaleiros do Zodíaco. Desde as armaduras, da evolução dos personagens, das estruturas, tudo, da mitologia, tudo que ele fez foi pra vender tudo isso. Porque foi um mangá feito basicamente de raiva depois do editor dele ficar empentelhando ele durante meses. Então... Não, eu sei que... Não falei, ó... não falei que ele não gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Falei que muitas pessoas têm impressão... sentem isso às vezes de Cavaleiros do Zodíaco em relação ao Kurumada, né? Não falei que ele não gosta. Tô falando que Cavaleiros do Zodíaco nasceu dessa encheção de saco que o editor fez pra ele. Isso é muito curioso, né? Porque não era Cavaleiros do Zodíaco que ele queria fazer exatamente. Então é uma história conturbada. Bora ver. Fala aqui dos cobradores de pedágio mais casca-grossas do santuário, de um muro rachado por gente que nem era gente, mas o muro nem era muro também, e de um Deus que se encarnou no meio de nós, sentiu nossas dores, se compadece de nós e está sempre nos chamando a travar guerra contra a morte. Ah, não pode ser. Ah não, pera, é Atena, vamos falar de... Atena. Se você nunca ouviu o sussurro de cristandade que berra na obra dos Cavaleiros do Zodíaco, cuidado. Ou você rasga as vestes agora, ou será jogado em outra dimensão. Outra dimensão? Sim, numa outra dimensão. É muito engraçado que os cavaleiros, né, de bronze têm o quê? 13 anos? E os de ouro têm entre 15 e 18, né? Ou 16 e 18. Mas a voz do Saga de Gêmeos é a voz do seu tio fumante que bate na sua tia. Isso é muito engraçado. No Brasil, os personagens são muito mais badass no Brasil, porque eles têm vozes muito mais maduras, né? E eles têm uma imponência muito maior. Ouro é entre 25 e 29? Eu não sei disso não, hein? Eu não sei, mas posso estar confundindo. Mas 25 e 29 eu não acho que é não, cara. A maioria tem 20. Aí, viu? Pô, 25 e 29 não é não, porra. Isso eu tô ligado que não é. Mas a galera que é de 20 anos, né? Então... Enfim, foda-se a idade deles. Mas como a dublagem passa pra gente, é como se eles fossem bem mais velhos, né? E acho que isso impactou muita gente no Brasil. É uma dublagem tecnicamente talvez destoante do japonês, só que marcou a gente aqui, igual o Yu Yu Hakusho, né? Porque ela era boa, mas ela acabava dando um significado um pouquinho diferente pra obra do normal. O Saga só que tem 29. Ah, então tá certo, ele tem voz de 50 anos. Mas como? Outra dimensão! Talvez a primeira coisa honesta que precisa ser dita sobre Saint Seiya é que aquilo é uma bagunça. O que você disse? Por mais coisas legais que a obra tenha, não dá pra simplesmente pegar um desavisado e dizer vem aqui, senta aqui do lado, vamos assistir o negócio que tem uns lances profundos e... Não, vai passar vergonha.
Vamos combinar, né? É que também é muito da época, né? A forma que Cavaleiro do Zodíaco foi feito era um formato bem mais antigo. Então, questão de enrolação, tempo de tela, ritmo, era tudo feito sobre um tipo de limitação da época da TV japonesa diferente de hoje em dia, né? Então acaba que realmente para você assistir, você tem que ter um desprendimento muito grande do que é feito atualmente, ou porque você é uma criança, ou porque você tem nostalgia, ou porque você não tem contato. Mas é como se o anime de Cavaleiros do Zodíaco parece muito um teatro, né? Os exageros, os gritos, os dramas, as atuações dos personagens, vamos dizer assim, né? O Kurumada não tinha a menor ideia do que estava fazendo quando começou. Ninguém no santuário, nem mesmo os próprios Cavaleiros de Ouro sabiam quantas armaduras de ouro existiam. Quer dizer, o cara foi tocando o barco e metendo ficha na aposta de que ou ninguém ia notar os furos, ou ninguém ia se importar, né? O que disse? Pois é. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Como a gente sabe, né? O processo de criação de mangá semanalmente é bem complicado, né? E muitos autores, eles têm um planejamento mais ou menos, mas como as obras podem ser canceladas a qualquer momento, né? Eles têm um norte, mas muitas vezes os detalhes são feitos na hora, né? Planejados e replanejados durante a produção. Então é normal que tenham vários tipos de furos, né? Ideias vão mudando com o tempo, porque pra gente um episódio de anime dura 20 e poucos minutos, mas um episódio de anime é o quê? Uns 4 capítulos em média? 4 capítulos é um mês de publicação. Vocês já pararam pra pensar nisso? Então o Kurumada, ele, assim como vários mangakas, vai se adaptar muitas vezes não só aos gostos que ele tem, mas também a forma que o público está adaptando, está sentindo a história, né? Os feedbacks dos editores e tudo mais. Então é um ecossistema que as pessoas tendem muito a comparar a escrita de mangá como se fosse a escrita de um livro ou de um filme. E já vem um pacote completo, início, meio e fim, pronto, acabou, espera mais 5 anos para o próximo. Mas não, né? Então isso muda muito a perspectiva de como você tem que enxergar a produção de um mangá. Claro, isso não vai passar pano para os erros, né? Mas eu acho interessante a gente compreender as diferenças, porque a partir daí a gente faz uma avaliação correta desses problemas também, sabe? Em vez de acusar eles como sendo derivados de coisas que não existem. As notificações estão pausadas quando sai do vídeo, a gente dá play de novo. Kurumada, você tá certo. A gente não se importa. O miserável é um gênio! Toda bagunça, as escorregadas e as injeções de linguiça passam impunes pelo coração do fã. Tá, ok, quase todas passam impunes. Mas por quê? Por causa das grandes sacadas do conjunto da obra. Se bem que pra gente aqui no Brasil, a primeira grande sacada não foi nem do autor. Foi de quem pegou pra fazer a versão brasileira. Isso aí é bizarro, né, cara? Isso aí... não existe... Existe algum outro anime que tem uma abertura feita pelos maiores nomes do metal daquele país? Não tem, cara. Isso aí é único de Cavaleiros do Zodíaco do Brasil, sabe? No máximo o Japão, que é onde tem muita banda que faz, né? Abertura pra anime e tal. Mas, cara, fora do Japão, é o único de Dragon Ball, não, tô ficando maluco. É o único de Cavaleiro do Zodíaco, né? Isso é muito legal. Resolveu jogar fora aquele título. Afinal, ninguém quer saber do Seiya, né? E elevar ao merecido status de personagem título aqueles que são, afinal, os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco. Mude Ares, Aldebaran de Touro, Aioria de Leão e os seus brilhantes companheiros. E veja bem, não é que o título original careça de mérito, porque aqui a gente chamou de Cavaleiros, mas no original o autor chamou de Sento, Santo. Sentiu o cheiro da pólvora? Assim como os santos engrandecem o mundo com cores e perfumes variados, também os Cavaleiros de Ouro são encantadores de várias formas e dão um tom realmente... É engraçado que quem mandou esse vídeo tem o nick de Anticristo, e aí é um vídeo cristão sobre Cavaleiro do Zodíaco. Achei curioso. forte que a obra tem, guardando os significados mais profundos que ficam ali, veladamente, tocando a mente da gente. Não me espanta se esses forem os motivos reais e mal percebidos para a legião de fãs que se formou. Mas todos esses carismas diferentes com um denominador em comum, que é o lance genial do Kurumada, o sétimo sentido. O verdadeiro cosmo encontra-se no sétimo sentido. Sim, eles foram apresentados como figuras de um poder descomunal, símbolos misteriosos de um obstáculo intransponível, gente que atua num patamar de operação impossível de se manifestar ou de se esperar na realidade humana. E ainda assim, os caras estão lá. E por uma interessantíssima situação de mal entendido entre o bem e o bem,
eles estão vindo para te matar. Lá se viram então os Cavaleiros de Bronze topando com esses monstros e se vendo na missão miserável de ter que passar por cima dos caras, por cima de quem não dá para se passar. Uma coisa que eu acho interessante na criação de mangá, ainda mais dessa época pré-internet, é que o Kurumada, para estudar não só sobre elementos cristãos, mas também sobre a astrologia ocidental, que é diferente da astrologia oriental, ele teve que pegar alguns livros, né, que já passam por um certo filtro cultural. E primeiro já são filtrados pelo próprio disponibilidade em japonês dessa época, né? Depois são filtrados ainda mais pela perspectiva de quem está escrevendo aquele livro, traduzindo ou citando. Então você vai ver, por exemplo, o Sagitário com asa. É um detalhe bem legal, porque o Sagitário no nosso zodíaco não tem asa. Ele é só o Quironte, basicamente, né? O Centauro com arco e flecha. Mas o Sagitário com asa, ele vem já da Mesopotâmia. Eu não lembro o nome, é o Lamastro, não lembro o nome agora do ser, que é um equivalente, basicamente é um deus barra uma criatura, que é um centauro com asas, ou um centauro, só que tem cauda de peixe com asa. É uma loucura. É bem interessante, estava procurando sobre isso outro dia. Mas então você vai ver igual o japonês pega a Europa medieval e modifica para ser ajaponesado, todos esses elementos também são ajaponesados. Igual a gente aqui ocidentaliza a mitologia deles, né? Então, a perspectiva de símbolos, elementos e temas cristãos sendo conectados com a cultura japonesa. Porque quando você vai ver a história do cristianismo no Japão... gente, vocês não me avisaram que eu tô com o microfone errado. Meu áudio tá ruim? Uma coisa do Japão que as pessoas não sabem muito é sobre a história do cristianismo no Japão. Que é o seguinte: no Japão, quando o cristianismo chegou, ele começou a ficar muito popular mesmo. E tem até o santo japonês, né? Que é o Amakusa Shirou, que aparece em um monte de obra, como vilão, herói, e um monte de coisa no meio disso. O cristianismo ficou tão grande no Japão que o imperador, com medo da força política que isso poderia virar, mandou executar todos os cristãos, ou você tinha que pisar na cruz para demonstrar que você não era cristão. E aí a gente teve uma das maiores sanguinolências religiosas dessa época acontecendo no Japão, com um incêndio enorme que aconteceu, né, porque os cristãos lutaram contra o Império Japonês lá, e muita gente morreu nessa putaria aí. Então, o Amakusa Shirou, ele é interpretado de várias formas na cultura japonesa. Em Fate, ele é neutro para mal. Em Samurai Showdown, ele é o vilãozão, é tipo um mago maligno. E por aí vai, sabe? Então, a perspectiva japonesa da cultura, história e religião cristã vai passar também por esse filtro histórico sobre as diversas perspectivas deles, né? Não necessariamente a perspectiva que eles concordam ou dizem que é aquilo mesmo, mas na inspiração do que ocorreu na história do próprio país. Tem um fila de Samurai X sobre isso também. Então, eu acho bem bacana essa mistura cultural. E acho complicado que, enquanto aqui no Brasil, a gente sente que a gente meio que... É o que eu penso, tá? Não quer dizer que é verdade, mas é a minha perspectiva. Parece que como a gente rejeitou toda a nossa história e cultura, jogando tudo no lixo, império no lixo, raízes no lixo, a gente carece de identificação. Quando a gente vai contar uma história nossa, as pessoas meio que exigem que essa história se passe no Brasil, tenha o nome em português e temas brasileiros. E se você faz uma história de fantasia ou algo do tipo, as pessoas falam, mas por que não é fantasia brasileira? Enquanto no Japão, eles estão fazendo uma história sobre a Europa medieval, sei lá, por exemplo, ou uma história sobre a Grécia Antiga, só que tudo isso é descrito a partir da lente japonesa. E lá todo mundo aceita de boa, talvez porque ele já tem uma identidade cultural muito formada já, né?
Aqui, se a gente fosse fazer alguma coisa do tipo, um Cavaleiros do Zodíaco, só que com a perspectiva grega através das lentes brasileiras, talvez as pessoas não gostassem porque não se passa no Brasil, por exemplo, né? Então, eu acho que é bem curioso isso. E eu acho que as pessoas deveriam estar mais abertos a histórias, porque não é a ambientação dela, nem os personagens, nem o nome necessariamente que vão ressoar com você. E sim os grandes temas, os dramas e tudo mais. Até porque a gente gosta de anime, né? E animes, normalmente, muitos deles se passam no isekai de uma Europa, no Japão, num mundo de fantasia completamente aleatório. E mesmo assim a gente se identifica com One Piece, Naruto, Bleach, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball e por aí vai, né? Então, enfim, só acho interessante ver como as diferentes nuances culturais adaptam temas estrangeiros de formas diferentes e como aqui a galera meio que não permite isso acontecer. Mas como assim? Afinal, por que tanto poder? Well, tem quem diga que a coincidência é a muleta do roteirista ruim, mas também é verdade que a coincidência pode ser o reconhecimento de que quem manda na realidade é a providência divina. Vendo assim, então, não é surpresa que o primeiro desses encontros tenha sido justamente com o gentil e didático Moody Arias. A coincidência em história é um negócio complicado da gente conversar, porque a história não é a vida real. E tudo numa história, para o leitor, tem que acontecer com base no que já aconteceu antes, porque o que está na próxima página não existe. Então, existem as coincidências preparadas e as coincidências que não são preparadas. Então, não quero entrar muito nesse assunto, eu já conversei sobre isso algumas vezes em live, talvez tenha vídeo no canal principal, em dúvida, no canal secundário também. Acho que é um vídeo no canal secundário, coincidências não existem, narrativando, procurei. Acho que eu falo sobre isso. Ao invés de lhes impor combate, oferece-lhes a explicação de tudo o que vem pela frente e do que eles precisam para vencer. Os combates iniciais podem ter deixado margem para interpretações meio infantis sobre qual teria sido o motivo real para os Cavaleiros de Bronze vencerem alguma coisa. Já sabe, aquela conversinha sobre determinação, compromisso, senso de companheirismo. Ok, legal, tudo muito bonito. Só que tudo isso é emoção. E a mera emoção, o Yoga viu bem para onde leva. Até que chega o embate das lendas. A serenidade perigosa de Shaka de Virgem e o espírito violentíssimo de Ikki de Fênix. Agora ficou fácil. São João da Cruz manda um abraço, um beijo e um aperto de mão. Despojado de todos os sentidos por um cruel, violento, fortíssimo golpe chamado Tesouro do Céu, Ikki de Fênix... Que aí esse Tesouro do Céu aí já é tudo budista, né? Aí não é cristão. O Shaka é todinho budista. Ele manda o Sansara ali pro Ikki. Ele manda lá uns mantras muito louco. Então, assim, o Shaka é puramente budista, né? Talvez pode ter uma mistura ali também, né? Aquelas misturas interessantes, mas ele é bem budista. Fênix volta do nada, comunicando-se sabe Deus como na mente daqueles bobocas que estão ali olhando, e no meio ali daquelas... Mas o Shaka se converte ao cristianismo? Não me lembro disso, porque eu não sou tão aficionado por Cavaleiro do Zodíaco. Eu vi quando eu era criança, e eu acho legal. E o último que eu vi mesmo foi o Lost Canvas. Eu vi o Ômega também até um certo tempo, depois eu dropei. Achei que tinha conceitos interessantes, mas muita coisa eu não gostei na execução. E os designs também não me agradaram tanto. E aí eu vi alguns filmes, e aí acho que o Prólogo do Céu eu vi, aí o filme parecia que ia começar finalmente, ele acaba. E aí a saga do Submundo eu comecei a assistir um pouco mais velho, mas eu nunca consegui assistir direito, eu acabei não continuando. Então o Cavaleiro do Zodíaco tem um apego emocional, mas eu não tenho conhecimento para conversar muito sobre. Só das minhas memórias, então posso estar enganado em várias coisas. Os cavaleiros têm religião desse tipo? Eles não são ateístas? É porque a mitologia no mundo de Cavaleiro do Zodíaco é meio diversa, né? Você tem entidades físicas, né, no mundo, pessoas que acabam manifestando poderes, né, que são muitas vezes reencarnações de entidades do passado. Eu não sei se são entidades realmente entidades ou se são pessoas tão poderosas que ficaram associadas àquela entidade. E nesse mundo, né, por exemplo, Atena não existe como uma deusa grega em si. Ela foi uma pessoa com muito cosmo durante a história da humanidade e permanece sempre reencarnando. Eu não sei exatamente qual que é a questão, né? Então, porque você vai ter Poseidon, você vai ter
os heróis gregos, você vai ter os espectros, e por aí vai, né? Então é muita coisa. Ela é Atena True mesmo, então ela é a deusa Atena, então deuses existem. Então, se os deuses existem, é capaz de que em Cavaleiro Zodíaco você pode ter a perspectiva que podem existir outros deuses menores e deuses maiores, né? Tipo, Deus, o Deus que no grego talvez seria o caos, né? Mas o grande Deus e os outros demais deuses, que seria algo próximo do que era no Oriente Médio, ali na época dos judeus, que os judeus tinham culto a vários outros deuses menores, mas eles cultuavam o grande Deus, né? Também. Tanto é que no templo, lá, vários templos que você encontra hoje em dia em escavação, tem altares para outros deuses ali da região. Da fertilidade, né? Da chuva, essas paradas. Então, você vai encontrar até mesmo essas coisas no Templo de Salomão e outras paradas assim. Então pode ser alguma coisa parecida com isso. Existem deuses de vários níveis diferentes, ou que se manifestam de forma diferente. Assim, gente, são assuntos legais de se discutir, mas eu quero perguntar o seguinte para vocês. Até onde isso é realmente relevante em Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Sequência de raios de cosmo e ondas de luz. Episódio lento, viu? De repente corta, sai da cena e mostra Atena passando na tua timeline, sol brilhando lá fora, chuva que acabou. Aqui. Em Seiya, os deuses são representados segundo a crítica de Platão. Eles não são seres elevados, mas sim criaturas poderosas praticamente. Ok, mas isso é relevante para a história mesmo? Esse debate filosófico é relevante em Cavaleiro do Zodíaco? Ou é só tipo um world build em geral para os bichos caírem na porrada? E aí de novo, do nada, corta de volta pro Ikki. E o Cosmo e os raios e a prosa dele voltando do nada para um abraço fatal que carrega pro Beleléu aquele que era dito o homem mais próximo de Deus, o poderoso e invencível Shaka de Virgem. E o que foi então aquele corte que do nada passa para Atena, que não fala nada e depois volta para ele e as coisas acontecem? Parece que foi um corte inútil, né? Mas não, foi spoiler. Porque a mesma coisa vai acontecer com Shiryu torrando na ionosfera o Capricórnio Shura. O mesmo também com o Yoga inconsciente e sustentando queda de braço contra o Aquário Camus. E a mesma coisa com Seiya, desviando na velocidade da luz da pata do leão Aioria. Mesma coisa o quê, cara? Atena chamando. Yoga, acorde. Eu vou ler pra vocês, tá? Dá licença. Nas securas desta noite sensitiva... É que tem um papo que os deuses em Cavaleiros do Zodíaco são pessoas que despertaram o nono sentido, a suprema virtude. Cara, assim... Eu não sei até que ponto o Kurumada realmente se importa nesse nível de world building, né? Mas eu vejo muita discussão de Cavaleiro do Zodíaco que parece um pouco a discussão de fã. O fã gosta tanto da obra que ele começa a teorizar, especular, planejar e preencher os buracos com teorias muito boas, mas que não necessariamente são efetivamente o que acontece na obra, sabe? Não que isso seja ruim, só que talvez a história não se propôs a falar sobre isso, mas o fã adora complementar tudo que ele pode, né? Não é o que rola com Bleach também? Em certa forma, sim, talvez. Mas eu acho que em Bleach tá bem mais fechadinho nesse quesito do Power System, né? O que tem são mistérios específicos sobre personagens específicos e tal. Aqui parece que é tudo muito em aberto, porque a gente sabe a origem do mundo de Bleach e várias outras paradas. Não sei, Kurumada tem um simbolismo muito insano mesmo. Às vezes o cara prefere falar por simbolismo do que por palavra mesmo, igual o Kubo no caso, né, de fato. Até porque Cavaleiro do Zodíaco é uma das inspirações para Bleach, né, então. Noite dos sentidos. Padecem os, digamos, guerreiros espirituais neste caminho escuro e terrível que é a porta apertada, a porta estreita, na qual a alma é despida e despojada para poder entrar, firmando-se na fé. Bem-vindo ao raio de treva, a noite escura da alma. Tesouro do céu! O sétimo sentido é aquele no qual a alma percebe o toque da divindade. O que está dizendo? A fé enquanto dom infuso. Não é possível. Trazendo a percepção de que Deus te ama e, ó espanto, conta contigo na obra dele. E aí sim, uma nova faculdade da alma é destrancada, que é a fé enquanto virtude, exercida como resposta àquela fé infusa que foi recebida e agora é ofertada.
e ofertada como resolução, como uma mudança no coração e, portanto, uma transformação na vida, capaz de mover montanhas, lutar à velocidade da luz ou atingir o zero absoluto. Uma coisa que eu também acho legal pensar é que, por mais que a gente possa... O vídeo tá super legal, tá? Tô adorando. Mas por mais que a gente possa falar sobre muita coisa cristã em Cavaleiros do Zodíaco, existem certas coisas que são similares em muitas religiões. Então, podem ser interpretadas com vários olhos diferentes, né? Eu acho que isso pode ser uma forma de observar que não necessariamente anula as outras. Mas como eu falei, eu não tenho conhecimento de Cavaleiros do Zodíaco igual eu tenho de Bleach, por exemplo, que aí eu poderia ir a fundo nos detalhes. Só para expandir o assunto mesmo. Cavaleiros do Zodíaco casa simbolismo com poética muito bem. Na minha opinião, sendo o melhor casamento do Shonen. Caramba. Um dia eu tenho que ler mesmo Cavaleiros do Zodíaco, ler de fato, né? Imagino que depois das 12 casas o Kurumada ele vai refinar um pouco o trabalho dele de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu sei que no início é tudo muito acelerado e pode ser meio estranho para algumas pessoas. Ainda mais pela forma que a gente está acostumado hoje em dia a ler mangá. Mas eu tenho algumas edições do episódio G aqui, que uma amiga minha me deu, que ela achou do primo dela escondido na casa dela. E eu tenho também os Lost Canvas Gaiden, que é uma coleção fácil de fazer, né? São tipo 3 edições. Então, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco, eu adoro a estética de Cavaleiros do Zodíaco, eu gosto muito desse lore geral, mas eu nunca me aprofundei. Várias vezes eu procuro em vídeo, ou texto, ou site de Cavaleiros do Zodíaco. Só que quanto mais eu leio, mais confuso eu fico, porque eu não entendo porra nenhuma. Parece que tem tipo 15 histórias diferentes, um monte de spin-off, e um monte de informação maluca. Eu fico, meu Deus do céu, onde é que isso vai dar, sabe? Eu entro num buraco de minhoca. Então, Cavaleiros do Zodíaco sempre me pareceu interessante, só que eu nunca entrei de cabeça. Quem sabe um dia. Inclusive eu tenho 2 bonecos de Cavaleiros do Zodíaco aqui em casa. Eu tenho o Grifo, não lembro o nome dele, mas é o espectro de Grifo, que eu acho ele iradíssimo, e eu tenho o Hades, aqueles Mythcloth EX. São os 2 que eu tenho. Comprei na época que eles custavam R$300. Pra você ter uma noção, hoje em dia eles custam 1.000 e pouco. Alguma coisa assim. O Hades é grandão, mas eles têm que ficar guardado porque a minha prateleira não tem vidro. Aí eles caem. Aí eu não posso deixar eles montados. E pra quê? Pra parar de sofrer? Pra viver nesse mundinho tranquilão com teu iPhone? Não, amiguinho. O que está dizendo? Poder sim, mas pra parar o maligno. Pra afastar aquela serpente faminta que mora num canto escuro da tua alma vaidosa. Mesmo que pra isso a tua vida seja dada em pagamento. Por quê? Quando Deus te chama e quando você também estende a mão para Ele, você não fica imune à dor, você não deixa de sofrer, mas você se reveste da couraça da justiça, enverga a armadura de ouro, reveste-se do Cristo, e assim se crucifica para esse mundo de uma tal maneira que não há ataque vindo dessa terra que seja capaz de abalar a tua certeza de que a tua vida aqui não importa tanto quanto a tua vida com Ele. Ele quem, rapaz? É ela, é Atena. Ah, para, vai mandar essa. Atena agora é J. Cristo. Não, não é, mas o Aragorn É J. Cristo. também não era, e o Frodo também não, e o Gandalf também não, e mesmo assim, em algum momento, foram. Não pode ser. Mas vamos de outra forma então. Quem é o Hades? Deus pagão que o Kurumada elegeu para ser, ou entendeu que era, o grande vilãozão da parada toda? Por causa de quem estão sempre acontecendo as guerras santas, né? Protótipo, enfim, do deus parasita que odeia a luz, odeia a verdade. Bicho ruim que tem como generais os deuses Morte e Sonho, que são, isso é genial, que são irmãos gêmeos. É o miserável deus com D minúsculo que desdenha. Essa parte aí deles serem irmãos gêmeos, aí tu tem que manjar um pouco de ocultismo já, né? Porque o dormir é o ensaio da morte, né? Eu sempre penso nisso quando eu vou dormir e fico com insônia. Porque é muito louco. Esse é brabo. Essa parte é brabo mesmo. Eu acho isso bem legal. Porque é a perda da consciência, sabe? É o... Todo dia... Que isso é uma coisa importante, né? Todo dia você morre e renasce. E isso é bem legal, porque assim acima como abaixo, né? Então o que tá no macro tá no micro. O ciclo da vida tá dentro do próprio ciclo do dia.
Então, isso é bem legal. E quando você vai pegar os significados filosóficos ou gnósticos pra galera aí que tem medo do gnosticismo também, né? Tem um canal chamado Gnose Games, cara. Eu nunca entendi essa porra. Mas tem um monte de significado que você pode tirar desse tipo de coisa, né? Então, eu acho isso bem legal, eles serem irmãos gêmeos. É uma sacada interessante que o Kurumada aplicou. Do ser humano e só faz usar os seus seguidores como bucha de canhão para espalhar morte e enganação, inclusive entre os seus próprios soldados. Lembra? Aqueles que são leais ao imperador Hades. Mas isso vem da mitologia grega, não? Eu não sei se o Hypnos e o Thanatos são irmãos gêmeos. Na mitologia grega. Alguém pode me confirmar? Já são? Ah, ok. Mas, de qualquer jeito, tudo que eu falei permanece, tá? Tudo que eu falei permanece. Só que não é uma invenção do Kurumada. É simplesmente sabedoria grega, provavelmente aí revestida dos cultos iniciáticos da época, que já tinham essa sacada. Pô. Eles têm garantida a vida eterna depois da morte. Ah, é mesmo. E Atena quem é? Ela não usa Saurikido, ela é Saurikido, sem deixar de ser Atena. Natureza humana, natureza divina, parece familiar? Ela se compadece dos homens, se põe na luta, se dá em sacrifício para salvar a humanidade vencendo a morte. Inclusive descendo ao inferno para dar na cara daquele que é o comandante supremo encardido do submundo. Conhece isso? Ninguém toma minha vida, eu mesmo a dou. Pois é. Ah, mas Atena é grega. E? Ah, mas tem esse papinho de Cosmo que é panteísmo pagão na veia. Deixa eu ler pra você de novo. Coração abençoado do homem solidamente firme na sobriedade, na contemplação, torna-se um céu interior com sol, lua, astros e abeira-se de Deus. Filocalia, tá? Os padres do deserto, século VI. Ah, mas Atena encarne e reencarne é cheio de papinho de muitas vidas. Verdade. Isso aqui. Quando Hades quis humilhar a Atena, indo buscar para si os próprios cavaleiros dela, ele foi buscar o Xion e companhia lá onde os caras estavam reencarnados, foi? Não, né? Ele foi retirá-los do sono, foi desenterrá-los. Então aquele papinho todo sobre Sansara serviu para quê? Além de botar água no feijão e nos brindar com o excelente e interminado Lost Canvas? Deuses. Toda aquela prosa sobre repetidas guerras santas só serviu para evidenciar que a guerra contra a morte é perene, renovada, constante, cada geração, alma por alma, ao longo de todos os tempos e culturas. 2. Nem sempre Deus estará andando no meio de nós. E quando não está, a gente depende de quê? Depende do testemunho daqueles que andaram com ele, que prossegue no mundo contando a história, passando a chama, que chama o ensinamento de que Deus esteve no meio de nós, por amor a nós, e de que vivemos um tempo de espera, de advento, até que ele volte. Surpresa zero, então, que lá pelas tantas apareça, nas profundezas do inferno, um muro intransponível que parece o último lugar de desespero onde vai terminar uma jornada feita em vão, mas que é enfrentado e destruído, não por um único sujeito que dialoga com a sua própria alma dada em sacrifício, aquilo foi bonito, mas destruído pela reunião dos cavaleiros de ouro, pela comunhão dos santos, cujas armaduras estão cheias da luz do sol que passa por elas, preenchendo-as com luz e força contra as trevas do desespero. E não um número qualquer, mas 12 cavaleiros que representam as 12 casas, os 12 pilares daquele santuário, cujo palácio final, onde reside a divindade, é precedido por uma antessala preenchida por rosas místicas. Fora que os 12 cavaleiros são de várias partes do mundo, representando, é claro, a universalidade da missão, do chamado e do ensinamento. Rachada então a muralha de lamentações lá no fundo do inferno, o que é que surge? Eu achei que ele ia falar dos apóstolos, pô. Surge o caminho para o paraíso? E você só progride nele graças ao sangue de Cristo. Opa, desculpa, o sangue de Atena. Graças ao sangue do divino que fortalece a tua armadura, justifica a tua fé, dando o penhor daquele que, sendo divino, se fez homem, para divinizar a tua humanidade. Eu me recuso a aceitar isso. Bem, o Yomotsu tá lá. Ele não é bonito. Como você quer que eu viva depois de ter visto isso? É por isso que nós lutamos contra Hades. Mas alguma coisa disso tudo significa por acaso que o autor teve essas intenções e que tudo isso foi colocado no desenho de forma sólida, consistente? Não. Não quer dizer que o autor acredite em qualquer dessas coisas. Mesmo os lampejos geniais que se pode enxergar na obra dele, pode ser que ele mesmo não perceba, não sinta, não viva, não se permita tocar por nada disso. Seria triste. Masami Kurumada fez 50 anos de carreira. Eu não sei da vida dele. Eu sei que a gente toca a
Ah, a gente podia pesquisar. Vamos ver se o Kurumada é cristão, pô. Sabedoria e resvala e se afasta. E até cavaleiros de ouro se confundem, se perdem. Que Papai do Céu então o ilumine e conduza, e que ele possa contar também com as tuas orações e as minhas, para que ele não parta desse mundo sem enxergar a beleza cujas sementes ele mesmo plantou nesses personagens tão cheios de sentidos ocultos. E assim, quem sabe ele, junto com todos nós, possamos um dia alcançar o aconchego e a alegria naquele colo maternal que trouxe ao mundo a presença real da divindade. Perdão. E se você ainda está aí e não rasgou a... É aquele negócio, né? Muitas histórias, como eu falei no início, pegam inspiração do que é exótico pra eles. Igual o cara falou, não quer dizer que o Kurumada concorde com nada disso. Mas uma história também pode ser interpretada de várias formas. A partir do momento que ela tá no mundo, você pode interpretar uma história pra ter, entre aspas, a mensagem oposta da mensagem que o autor queria, sabe? Então, é um vídeo interessante. Essas perspectivas diferentes são interessantes. Eu acho que existem muitas questões de paralelos. Eu acho que tem muita questão de... como eu posso dizer? De interesse a coisas exóticas e de estudo de filosofia que você pode aplicar em história, sabe? Então... E aí, como tem muitos elementos arquetípicos, né, acabam sendo refletidos em grandes temas bíblicos, históricos, mitológicos e de mangá também. O nome desse vídeo é Mestre Kurumada e o Sétimo Sentido.